Prática 7. Permeabilidade da membrana, plasmólise e crenação. Visão geral: permeabilidade da membrana, plasmólise, fenômenos de osmose, objetivo, material, procedimento parte 1, 2 e 3 e questionamento. Permeabilidade da membrana plasmática. A permeabilidade seletiva é uma das principais atividades realizadas pela membrana plasmática. A permeabilidade seletiva garante que as substâncias como a água e o oxigênio que entram na célula realizem a manutenção diária e o funcionamento celular, além de impedir que o gás carbônico e as secreções saiam. Essa função corresponde à seleção de substâncias que entram e saem da célula. Plasmólise. Características, fases e tipos. A plasmólise é um processo fisiológico que ocorre em células vegetais quando são colocadas em um meio hipertônico, ou seja, com maior concentração de solutos em relação ao citoplasma da célula. Esse processo leva à perda de água da célula, causando a retração do citoplasma em direção à parede celular. A plasmólise pode ser observada em diferentes fases, como incipiente, moderada e intensa, e pode ser classificada em plasmólise isotônica, hipertônica e hipotônica, dependendo da concentração do meio em que a célula se encontra. É importante compreender as características, fases e tipos da plasmólise, para entender melhor os mecanismos de regulação osmóticas das células vegetais. Crenação é a contração dos glóbulos vermelhos quando colocados em uma solução hipertônica ou de alta pressão, como a água salgada. A hemólise é a explosão ou uma ruptura dos glóbulos vermelhos quando colocados em uma solução hipotônica ou de baixa pressão, como a água. A crenação das células ocorre porque a solução hipertônica priva as células da água e faz com que elas adquiram uma aparência recortada. Fenômenos da osmose. O fenômeno da osmose acontece quando colocamos duas substâncias em contato com a membrana semipermeável ou parede porosa, entre elas, ocorrendo assim a difusão do solvente de uma substância para outra de modo espontâneo. Objetivo. Essa atividade tem como objetivo a compreensão e a observação do processo de osmose em células vegetais, plasmólise e deplasmólise. Os conceitos relacionados a tal processo, bem como as implicações no funcionamento de um organismo vegetal, e identificar a ocorrência dos fenômenos de osmose, crenação e reconhecer a importância isotonicidade para o equilíbrio celular. Material. O material que utilizamos foi microscópio, lâminas, lamínulas, vidros, pincéis, pipetas, lâminas de barbear, papel de filtro, água, solução salina e material biológico. Procedimento em 2. Retiramos uma folha da extremidade superior de um ramo da eolória. E na mesma lâmina, colocamos um pequeno pedaço da folha da tradescantia. Observação feita no microscópio. Durante a observação, percebemos que, ao adicionar a solução salina, houve a perda de água, fazendo com que apresentasse mudanças de cor para um tom de rosa mais forte e o descolamento da membrana da parede celular. A perda da água ocorre devido à aquisição da luz solar e do dióxido de carbono, devendo ocorrer uma exposição da superfície foliar para maior captação desses. Na elódia, ocorre o agrupamento dos cloroplastos e descolamento da membrana da parede celular. Quando adiciona a água novamente, ocorre a desplasmólise. A elódia é muito utilizada na observação da morfologia de células eucarióticas vegetais, cujos cloroplastos, de coloração verde devido à presença de clorofila, são facilmente identificáveis no citoplasma. Logo após a prática, fizemos o descarte correto das lâminas e lamínulas. Procedimento parte 3. Primeiro foi colocadas as luvas, logo foi separado uma lanceta, depois pegamos um pedaço de algodão, no algodão borrifamos álcool e logo após foi limpo a polpa do dedo com o algodão umedecido em álcool. Com a lanceta, furamos a polpa do dedo
e logo após foram colocados gotas de sangue em uma lâmina previamente marcada. Depois, foram adicionadas as soluções salinas de 0,2%, 0,6%, 0,9% e 1,8%. Depois, essas soluções foram misturadas com a gota de sangue. Logo após, fizemos a observação da lâmina no microscópio. Depois, fizemos o descarte correto das lâminas. Respondendo o questionário. Primeiro, conforme a água entra na célula vegetal, a membrana celulósica sofre a deformação e começa a exercer força contrária à entrada de água na célula vegetal. Essa força de resistência à entrada de água na célula vegetal é denominada pressão de turgor ou turgorgência. Pergunta 2. As principais características das plasmólises são a perda de água, a contração do citoplasma e a separação da membrana plasmática da parede celular. Esse processo pode ser observado em células vegetais, como as células da cebola. Pergunta 3. Os vacúolos localizados no interior da célula vegetal absorvem água por osmose. Quando o vacúolo da célula está com muita água, dizemos que ela está turgida. Quando o vacúolo está com pouca água, murcho, dizemos que a célula está plasmolizada. Pergunta 4. O movimento de água nas células vegetais ocorre entre o vacúolo celular e o meio extracelular. A célula vegetal apresenta, além da membrana plasmática, uma parede celular